Bom dia, eu vou falar um pouco sobre o laser micropulsado. Dentre os procedimentos ciclodestrutivos, o mais usado é a ciclofotocoagulação transescleral com laser diodo através da energia térmica que causa dano no corpo ciliar, reduzindo a produção do humor aquoso. As indicações clássicas para ciclofotocoagulação, elas eram basicamente em pacientes com glaucomas refratários e que tivessem um prognóstico visual ruim. Aqui seria um caso clássico de indicação, um paciente com uma opacidade de córnea, cicatrização conjuntival superior e com prognóstico visual ruim e a pressão alta, ele teria uma indicação clássica de ciclofotocoagulação. Aqui um paciente que já foi submetido a vários procedimentos, apresenta sinéquia anterior, opacidade de córnea. Em pacientes com glaucoma secundário uveíte, em que há inflamação. Em pacientes com doença superfície ocular, mebomite, blefarite, o olho seco. Situações que a gente gostaria de evitar, a bolha vascular, em que há vazamento, que evolui com câmara rasa. Essas bolhas muito grandes que hiperfiltram, bolhas que vazam, apresentam teste de Seidel positivo, e a complicação mais temida, que seria endoftalmite. Então, quando a gente tem esses casos de glaucoma muito avançado, que já foram submetidos a vários procedimentos, o prognóstico geralmente é ruim, a gente fica na dúvida em que conduta adotar quando a pressão não está controlada. E aí surgiu uma nova modalidade de laser, que é o laser micropulsado, né? O laser anterior era o transescleral contínuo, o mesmo laser de iodo. Ele causava uma necrose de coagulação do epitélio ciliar, uma isquemia tecidual grande, um dano tecidual. A gente ouvia o pop quando a gente aplica, né, a sonda G6, a destruição da vasculatura do corpo ciliar, a produção de inflamação, ela produz ablação na parte plicata. E o micropulso, ele produz menor dano tecidual, ele minimiza a absorção de energia e ele produz uma temperatura mais baixa, por conta dos ciclos de on e off. Ele é aplicado na pars plana de maneira intermitente. Então, a ciclofotocoagulação transescleral com laser micropulsado, ele é considerado um procedimento minimamente invasivo para tratamento cirúrgico no glaucoma. A energia aplicada em micropulso, a resposta inflamatória é modulada, há uma diminuição da produção do humor aquoso e que parece aumentar os espaços intercelulares na região supracoroidal e que também aumenta o fluxo escleral. Aqui é um trabalho do Murray Johnston, na Universidade de Washington. Ele mostra que a emissão contínua do laser, né, em 2000 milissegundos do tempo, e ele mostra que a emissão da duração de exposição do laser micropulsado. Então, o laser é emitido em pulsos, ele é separado por um intervalo, e nesse intervalo o tecido resfria. Então, o pulso on é 0,5 milissegundos, o momento de descanso seria o pulso off, é 1,1 milissegundos, e aqui mostra a temperatura que sobe quando a exposição é contínua do laser, e aqui a temperatura ela sobe, mas durante o pulso off ele cai. Então não há, essa temperatura pode ser modulada. Então a aplicação desse laser, desse micropulso transescleral, ele produz a contração da musculatura ciliar. E aí esse encurtamento dessa musculatura ciliar, ela causa uma movimentação posterior do esporão escleral, mudando a malha trabecular e os canais coletores. Esse aqui é o aparelho do ciclo G6, ele é da Iridex,
Ele tem o modo do G-Probe e tem o modo do MP3, que é do micropulso. A maneira de aplicação é diferente, né? O G-Probe a gente aplica uma aplicação ao lado adjacente à outra, né? na parte do limbo. Essa aplicação do MP3 ela é deslizada, a sonda é deslizada nos hemisférios superior e depois inferior. Geralmente se poupa a área de 3 e 9 horas, né? Que nem a gente poupava na época do ciclofotocoagulação contínua. A sonda ela fica perpendicular ao globo, a sonda do micropulso, e a sonda do G-Probe ela fica paralela ao eixo visual. Então a posição da sonda é um pouco diferente. Tem uma chanfradura na sonda do MP3. Essa chanfradura aqui, ela fica na posição perto do limbo, né, adjacente ao limbo, e a parte reta, ela fica virada para a pálpebra. Aqui é um slide da Iridex, ela mostra a área de atuação do laser do micropulsado e da contínua. Aqui é um trabalho do Journal of Glaucoma de agosto de 2017, em glaucomas refratários. A pressão de base em 84 olhos foi de 27,7 e no final do 12º mês foi de 11,1. Ele encontrou 6% de hipotonia. Aqui um outro trabalho, também do Journal of Glaucoma de 2019. Aqui ele já separou pacientes com glaucoma moderado e avançado. O acompanhamento foi de 15 meses. A pressão pré-tratamento era de 26 milímetros de mercúrio. E no final do 15º mês ele foi de 14,78. Aqui um outro trabalho em que eles já começaram a aplicar o laser de micropulso em olhos com visão melhor ou igual a 20/60. Foram aplicados em 61 olhos. Pacientes já tinham sido submetidos ou não a cirurgias antiglaucomatosas e a redução da pressão intraocular foi em torno de 40% no final do 12º mês. Nesse trabalho ele encontrou uma redução de em torno de 2 linhas em 20% dos pacientes, e aí ele compara essa redução ao trabalho do tubo versus TREC, em que também houve uma redução de visão nos pacientes. Se eu não me engano, em torno de 10 a 15% dos pacientes também tiveram redução da pressão, da acuidade visual, de 2 linhas. As complicações mais descritas foram o não funcionamento do laser, e aí isso pode ser contornado com retratamento. Presença de inflamação, então pode ser aplicados colírios, né, no pós-operatório de prednisolona. Podem ser prescritos anti-inflamatórios não hormonais orais, e também pode ser feita a injeção subconjuntival de dexametasona no perioperatório. Houve também progressão de catarata, houveram descrições de edema macular cistoide, presença de midríase, hipotonia e fitises bulbi. Além dessas complicações, também foram encontrados efema e laceração de conjuntiva. Esse aqui é um trabalho do Leopoldo, que foram aplicados em 89 olhos, micropulsado. O acompanhamento foi em torno de 16 meses. Ele aplica, a técnica dele, essa double section, ele faz superior, depois ele aplica inferior, aí ele volta para o superior e ele volta para o inferior para ter tempo de reduzir a temperatura. O critério de sucesso que ele adotou foi uma redução de 20% da pressão intraocular e a pressão entre 6 e 18 no final do acompanhamento. Ele teve uma redução da pressão pré de 29,9 milímetros de mercúrio para 14,8, e o sucesso obtido
em 86% dos pacientes com 1,5 procedimentos. Ele publicou agora no Journal of Glaucoma um outro trabalho, também mostrando esse double section, em 185 olhos, e nesse trabalho ele aplicou em 84 olhos sem cirurgias antiglaucomatosas prévias e em 101 olhos com cirurgias antiglaucomatosas prévias. O acompanhamento foi de 1 ano, ele teve uma redução da pressão intraocular importante e do número de medicamentos, né? E ele encontrou um caso de hipotonia e 2 de fitísis bulbi no grupo 2, que já tinha sido submetido às cirurgias antiglaucomatosas, e em todos esses 3 casos eram casos de glaucoma neovascular. Então, para terminar, a gente vê que nos trabalhos eles mostram uma variação de protocolo muito grande, o tempo de aplicação, o modo de aplicação varia. As principais indicações são como primeiro procedimento antiglaucomatoso, após TREC, e a TREC que faliu e antes de fazer uma segunda TREC. Se tenta uma TREC, tenta agulhamento, e aí quando não funciona, parte para o micropulsado. Em pacientes que já têm um tubo implantado antes de fazer o segundo tubo, também tem uma boa indicação. E que hoje em dia, como ele está se mostrando mais seguro, seria uma alternativa às cirurgias filtrantes, né? Uma coisa importante é que o paciente precisa saber que muitas vezes precisa reaplicar, e que a sonda tem um custo alto. Geralmente a sonda é uma sonda por paciente, e que vários trabalhos precisam ser ainda realizados para a gente ter mais dados nesse procedimento novo. É isso, obrigada.